Baço chutado do Santos, diretoria chamando o jogador como maldita herança e Neymar alfinetando a diretoria em seus stories. O que tá acontecendo nos bastidores do Santos e dessa saída do Baço, seus peixão? Fala aí, seus peixão, beleza? Aqui quem vos fala é o PH Feitosa e vim aqui trazer um pouco pra vocês sobre essa novelinha aí, né? Parece aquelas novelas da Globo nova de celular que são curtias, né? Mas uma novelinha aí que surgiu com um stories postado pelo Neymar, alfinetando a diretoria, a declaração do Marcelo Teixeira ao Baço e a oficialização da saída do Baço do Santos, né? E veja bem, aqui não é vir ficar criando casinho, não, é realmente trazer, porque eu acho que isso gerou estranheza para muitas pessoas, principalmente o story do Neymar, que eles eram parças, acho que isso não é novidade para ninguém, né? Inclusive passaram um ano novo junto, então para resenhar os caras são bons, né? Deixaram muito a desejar em campo, o seu Neymar também em alguns momentos, em algumas partidas. Mas enfim, não muda o fato que os caras tinham uma boa amizade, uma boa conexão. Então é normal que o Neymar ele ficasse chateado com a situação. Mas o que não é normal foi ele ter alfinetado a diretoria da forma que foi. Então isso traz um pouco de estranheza, um pouco de preocupação para nós torcedores. E aí quando a gente vai pro discurso da forma que o Marcelo Teixeira tratou o João Baço, aí nós entendemos. Então a ideia é não só trazer uma explicação para vocês do que aconteceu, mas também trazer mais uma situação que comprova a ineficiência e a falta de profissionalismo, o excesso de amadorismo dessa diretoria, tá? Então, vamos lá. O Neymar ele postou um stories, na verdade, repostando uma publicação do João Baço, onde ele fala: Johnny Baço, boa sorte na tua nova etapa, irmão. Fico triste em ver você saindo dessa forma. Você é profissional demais e merecia mais respeito. Mas é a vida, né? Só te desejo coisas boas. Sempre estarei na torcida. E aí depois nós temos o comentário do Neymar direto na publicação do João Baço, né? Você é um excelente profissional. Pude acompanhar o quanto é companheiro, mesmo na dificuldade e não tendo oportunidade. Triste em ver você saindo assim, sentirei saudades. Tamo junto, meu amigo. Aqui quanto à questão do comentário, eu acho que aí é mais um pouco a questão pessoal do Neymar mesmo, sabe? Essa questão de oportunidade, gente, convenhamos. João Baço, a nível de Santos, a nível das competições aqui, em que os times brasileiros participam, seja elas nacionais ou aqui continentais, né? O João Baço não tem nível. Não tem nível para jogar, né? É um zagueiro que minimamente ali tem uma certa qualidade no passe, mas falta todos os outros quesitos para um zagueiro. Falta estatura, falta imposição física, falta velocidade, falta poder de marcação e pressão, falta jogo de bola aérea. Então, assim, é um jogador que não tem como você falar que ele é ruim tecnicamente, porque é um jogador que ali tem um bom passe, que, sabe, tem um ou outro bom lançamento, tem uma visão de jogo mínima, mas como um todo, não é um bom jogador. Todos os outros atributos que ele precisa para ser um bom zagueiro, ele não tem, né? Então não teve oportunidade simplesmente porque ele estava atrás de outros zagueiros também ruins. É o caso do Zé Ivaldo. Falar que o João Baço é mais zagueiro que o Zé Ivaldo, para mim isso é loucura. O Zé Ivaldo tem aquelas questões temperamentais e aquelas loucuras que ele faz no meio do jogo, mas é mais zagueiro do que o João Baço. Também não adianta você ter um zagueiro que nem o João Baço, que não faz tanta cagada por irresponsabilidade igual o Zé Ivaldo, mas por falta de outras qualidades, comete erros iguais e tão prejudiciais quanto o Zé Ivaldo. Então, quanto a essa questão de ter tido mais oportunidades, particularmente eu não concordo muito. Mas realmente essa forma, que ele merecia mais respeito, nessa saída do Santos, concordo 100%. Primeiro de tudo, que independente do nível de entrega que o jogador teve no clube, dentro de campo, porque aí é lógico, a entrega ela é
como um todo. É o comportamento dentro do clube, junto aos companheiros, o respeito junto ao treinador, ao clube, né, comprometimento de treino, né, isso realmente é uma coisa que aparentemente ele tinha, então isso já muda a história, e mesmo que não fosse dessa forma, um presidente não pode se posicionar falando besteira dos jogadores. Mas, então, além dele ter sido um jogador comprometido com o clube, sempre esteve lá, né, quando precisou. Então nunca foi um jogador que desrespeitou o clube. Ele simplesmente não tinha qualidade suficiente para ser um jogador do Santos. Então, cara, a partir do momento que gera toda aquela situação com o transfer ban, no momento em que o Santos vem do início de temporada péssimo e essa diretoria amadora precisa começar a mostrar ações, nem que sejam contratações desesperadas, e nisso acabaram achando o Christian Oliva, que a gente tá com uma certa expectativa, né? A gente espera que possa colaborar bastante, e nisso atrás de outros reforços, né? O Santos precisando urgentemente de zagueiro, e vem essa questão do transfer ban, e o Marcelo Teixeira e o restante da diretoria, pra variar, é igual o jacaré, só se defendendo com o rabo, né? Então, só para vocês entenderem um pouquinho o contexto. O Santos comprou o João Basso em 2023 do Arouca de Portugal, no último ano de mandato da gestão Rueda, tá? Onde ele contratou por 2 milhões de euros, pagou a primeira parcela e depois não pagou mais. Acabou sucedendo para o próximo gestor, para o próximo presidente, o que é normal em diversas presidências, em diversos clubes no Brasil, né? E aí, após o rebaixamento de 2023 para 2024, quando o seu Marcelo Teixeira entra, o Basso, ele foi emprestado ao Estoril, também de Portugal, porque lá é um futebol onde realmente o João Basso ele acaba não sobrando, mas acaba sendo um jogador minimamente de destaque, é um nível inferior ao do Santos, né? A liga como um todo, lógico que tem alguns clubes ali que são nível elite, europeu em nome, assim como tem aqui no Brasil, né? Mais ainda do que em Portugal, mas é uma liga logicamente mais fraca do que a do Brasil, né? E aí ele acaba se destacando no Estoril. E aí, com esse destaque em Estoril, o Arouca acabou pedindo a volta dele pro time que tinha vendido esse mesmo jogador para o Santos. O que poderia fazer a dívida acabar, se não acabar, ter resolvido essa dívida de uma forma muito mais simples, né? Porque simplesmente o Santos já ia ter pago uma parcela, o restante ainda estaria em aberto, o Arouca pegaria o jogador de volta, negocia ali o que ficou em aberto e resolveu o problema, meu. Só que aí, essa mesma gestão, esse mesmo presidente que foi falar merda e jogar a culpa no Rueda e veio falar merda do jogador, chamando o jogador de maldita herança da gestão anterior, olha que irresponsabilidade, que falta de profissionalismo, que falta de respeito. Por mais que eu não goste do João Basso, esse tipo de atitude apequena o clube. Isso não é a atitude de um presidente sério, de um dono de empresa sério, que trata o teu colaborador com respeito, independente se deu certo ou não, independente se foi um erro de uma outra gestão. Ele mesmo já falou que o erro foi da outra gestão. Agora, vim chamar o cara de maldita herança. Então, além da irresponsabilidade perante ao mercado, perante do Santos para fora, olha o que isso causa internamente também. Como os outros jogadores vão se sentir. Olha o desconforto que causou com o principal jogador do clube, com um dos principais elos que mantém esse clube rachado ainda ali, né, cambaleando, mas em pé, que é o Neymar. Então, ele vem com esse discurso agora, só que aí o que ninguém lembra é que quando o Basso poderia ter voltado para o Arouca e ter resolvido as coisas de uma forma muito melhor para o Santos, inclusive em custos, ter reduzido custos para o Santos, não ter essa obrigação desses 2 milhões de euros. Aí, né, desses quase 13, 14 milhões de reais, né? E aí o seu Marcelo Teixeira, o seu Alexandre Galo, protegido do seu Marcelo Teixeira, e o seu Fábio Carrilli, que também o Marcelo Teixeira deu uma aula de amadorismo e de falta de respeito com o Carrilli, falando que ele só foi contratado para a Série B, que o plano nunca era ele ter tido continuidade no Santos, que era trazer outro jogador para a Série A, desfez assim do Carrilli de uma forma absurda, só porque o Carrilli escancarou a máscara desses caras, falando que não tinha planejamento porra nenhuma. Foi lá e falou merda pra caramba do Carrilli, uma falta de respeito total, independente se o clube não jogou bem a Série B ou não, uma falta de respeito total com o profissional, né? Mas enfim, esse mesmo trio
eles mesmo que resolveram que seria melhor a permanência do João Basso para jogar a Série B. E aí é isso, é uma coisa que realmente, cara, não faz sentido algum, né? Porque se você pega uma diretoria séria, um diretor de futebol sério e um técnico minimamente responsável, pô, você tem a oportunidade de se livrar uma dívida que nitidamente foi um erro. O Basso não conseguiu jogar bem no Santos. Tava jogando bem no Estoril, não devia ser parâmetro para o Santos. Já teve a questão da dívida em aberto. Uma dívida grande para um time que foi para a Série B, em todo aquele cenário em que o clube estava fudido, ripado de grana. Aí ele não conseguia já ser titular antes. Aí decidem manter ele com uma folha salarial reduzida, com uma verba reduzida, para jogar uma Série B e manter essa dívida gigantesca com a Arouca, não utilizar o jogador e ficar pagando uma paulada mês a mês para esse jogador, né? E aí ele ficou, nunca se firmou, a dívida continuou aberta até então. E aí em 2026, a mesma diretoria que jurava que tinha planejamento, porque isso deveria estar num planejamento, né? De uma empresa séria, de um clube sério, sofre um transfer ban inesperado, que ele fala que foi inesperado, né? E aí vem falar que essa maldita herança da gestão anterior. Gente, é assustador. Então, como se não bastasse toda essa situação criada pela gestão do Marcelo Teixeira, diferente do que ele fala do Rueda, quem criou esta situação foi a gestão do Marcelo Teixeira, além de expor o jogador dessa forma, além de criar essa situação com o Neymar e com o elenco, né, e com o mercado afora, ele, no desespero, porque não tem planejamento diferente do que ele fala, ele pega um jogador promissor, que além de promissor para a futura venda, já era uma realidade e vinha jogando muito bem na lateral esquerda do Santos, vai lá, vende por um preço que daqui 6 meses poderia ser muito superior, no momento em que o clube mais precisa de uma posição como essa, com o Vinícius Lira promissor, mas muito cru ainda, e com o Escobar, que não tem condição de ser titular do Santos nesse ano de 2026, nessas 4 competições e nesse nível que estão essas competições esse ano, dá a entender que era tudo planejado essa venda do Souza e que já era planejado inclusive para pegar esse recurso e pagar transfer ban e pagar parte da dívida do Santos de 1 bilhão como um todo. E aí nisso os trâmites atrasaram, o transfer ban veio da mesma forma, num momento delicadíssimo para o Santos, precisando regularizar Oliva, num momento delicado no Campeonato Paulista, né? Tudo bem que a gente não pode colocar isso como um principal motivo da nossa eliminação, mas e se fosse? E se fosse o jogo para impedir o Santos de ser rebaixado? Por conta da incompetência dessa diretoria não conseguir regularizar um jogador que está vindo para suprir um dos setores mais deficientes do time. Aí precisando trazer zagueiro, transfer ban atrapalhando. Tanto é que foram conseguir Lucas Veríssimo de última hora e precisou de uma guerra para conseguirem trazer o Lucas Veríssimo. O que acabou também facilitando a venda ali por parte do clube, né? Inclusive conseguiram uma negociação assim absurda. Acho que a primeira negociação minimamente decente que essa diretoria faz. E aí após tudo isso, após a venda de uma promessa, que já era uma realidade também, e que já tinha total condição de ajudar o Santos nesse começo do ano, pega esses 15 milhões de reais, quita a dívida, sai o transfer ban e dispensa o João Basso. E aí é aquele negócio, tão empilhando erro sobre erro, chutaram o jogador, foram extremamente deselegantes na forma de se referir a ele e na forma que fizeram essa rescisão, compraram um problema com a principal imagem do clube nesses 2 últimos anos, e vocês gostem do Neymar ou não, esse time estaria numa situação muito pior se não fosse o Neymar, tá? E aí, um Neymar que já estava insatisfeito com a diretoria sobre tudo que vinha acontecendo ali nos bastidores, né? Aí, deixa mais puto ainda o torcedor, que já não tem vontade de apoiar esse time por tudo isso que vem acontecendo. E passa essa imagem de amadorismo, de ridículo pro mercado. Um clube decente, um diretor decente, de um time de futebol sério, jamais faria essa exposição de seu atleta ou de seu clube, né? Então, por fim,
O presidente e sua gestão fingiu que não poderia ter findado essa dívida em 2024, né? Fingiu que foi tudo, jogou tudo para a responsabilidade da gestão anterior, xingou o jogador e criou toda essa situação. Uma aula de como não fazer gestão. Então é isso, seus peixão. Foi mais ou menos isso que aconteceu dessa história aí de Basso, Neymar e diretoria, né? E mais uma prova, simplesmente mais um ponto que nós temos para nos ancorar e ter certeza de quão pífia, de quão falha é essa gestão, de quão falha é essa Belmirolândia. Então, dito isso, fora Belmirolândia. E quem gostou do vídeo, quem também é fora Belmirolândia, não esqueçam de deixar o like de vocês, de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar e, acima de tudo, hypar. Beleza? É isso aí, seus peixão. Até a próxima. Tamo junto.